Olá, buenos dias. Eu não hablo espanhol, eu hablo portunhol, então eu espero que possa compreender meu péssimo portunhol, mas eu vou falar despacio para que vocês possam compreender o conteúdo, tá? Primeiramente, muitas graças pelo convite, é uma oportunidade muito única para nós estar falando de uma praga em Brasil muito importante. Eu considero hoje a principal praga do Brasil. Temos outras pragas muito importantes, mas hoje chicharita é a principal, porque não temos uma solução específica para o controle de chicharita. Hoje, como muito bem dito pela Camila, chicharita dependemos de uma associação de ferramentas, de tecnologias, para que possamos fazer um controle imediato ou um controle efetivo. Então, hoje iremos trazer um pouco sobre o controle biológico, sendo uma das ferramentas muito utilizadas em Brasil e uma ferramenta muito necessária para o controle de chicharita. Isso por diversos motivos. E eu irá falar um pouco sobre esses motivos. Ok? Bom. A apresentação. Graças. Bom, trazendo um pouco sobre a chicharita, Camila já trouxe muito detalhes sobre a chicharita, então é um inseto muito importante em Brasil, é um inseto de fácil identificação e com uma capacidade de migração entre áreas, entre plots, muito rápido. Isso dificulta muito o controle, isso dificulta muito o monitoreio de chicharita. E às vezes, por um motivo ou outro, subestimamos essa migração da chicharita em função de migração. Então, hoje, a migração de chicharita é o maior desafio, onde que temos que fazer a aplicação em sua propriedade e também orientar que seu vizinho, seu parceiro, companheiro, também faça a aplicação para manejo de chicharita, porque é possível que, se os outros produtores não fazerem a aplicação ou o controle, é possível que ela irá migrar para a sua propriedade. Se trazendo de um ciclo, hoje a chicharita em Brasil, temos um ciclo aproximado de 25 a 40 dias, as muito depende de regiões. Então, tem regiões que esse ciclo é mais curto, tem regiões que esse ciclo é mais longo, e também é muito direcionado em função de períodos. Em período de inverno, é possível identificar chicharita com um ciclo até mais longo que 40 dias, encontrando aí em espécies, em cenários e ambientes que ela possa usar cultivos ou outras culturas como um abrigo, podendo depois que retornar a maíz, ela vir causar um dano econômico. Então, temos hoje um ciclo muito completo, onde encontramos a fase de évoa. Essa fase era uma fase muito delicada, que não há controle, e é muito difícil para inimigos naturais também realizar o controle dessa fase, porque é um ovo que está endofítico, dentro da folha. Então, não é possível com que nenhuma ferramenta tenha contato. Então, primeiro insta, segundo insta, terceiro insta, quarto e quinto insta é a fase de adulto. Hoje é necessário utilizar químicos, é necessário utilizar biológicos para o manejo em todas essas fases. Uma grande vantagem de biológico que é possível controlar em todas as fases. Os químicos são específicos em determinadas fases para esse controle. Vindo um pouco do desafio de encontrar no para chicharita, hoje o seu maior problema está, como muito dito para a Camila, são os sintomas causados nas plantas, causando um problema de impacto de aproximadamente, em algumas regiões, de 90%. Então, hoje, se não haver o controle de chicharita, as enfermidades, seja achapailhamento, né, Ezequiel, me ajuda, por favor. Roxo, pálido e vírus, raiado fino, é um problema. E hoje em Brasil, temos todas essas três espécies causando um nível de dano econômico muito alto em nossa lavoura. E temos um cenário de migração que é possível encontrar chicharita em milho em fase final de ciclo. Nesse final de ciclo, ela irá encontrar outras plantas como um abrigo e depois migrando para outros milhos que temos como
hablamos em Brasil como tiguera, que são milhos que não foram controlados 100% em sua propriedade, e depois podendo migrar para uma nova lavoura. Então, hoje, o manejo de titiarita ele não deve se fazer solamente na cultura de maíz. Devemos entender todo o meu sistema de produção, entender se ele está se abrigando em outros cultivos, para que podemos fazer esse manejo mais adequado. Perfeito? Bom, aqui é um vídeo mostrando um cenário que temos no Brasil, onde temos altas populações de titiaritas e maíz em cultivos mais novos e também em cultivos de maíz ou plantas de maíz que não foi controlado 100% na propriedade, então tornando um próprio abrigo para a titiarita poder se alimentar e depois provocar aí a contaminação em outros cultivos. E quais são os momentos mais sensíveis na cultura do maíz para o manejo de titiarita? Hoje, o manejo em tratamento de semídia é muito importante, é necessário. Tá? Não é um questionamento se deve ser. O questionamento é o que é ser. Porque é muito importante esse manejo, porque é um dos momentos mais sensíveis de planta para a contaminação de infestação. Então, ou seja, infestamentos ou as contaminações pelas enfermidades acontecem até em período de V5 no cultivo de maíz. Compreende? A partir de V5, ou seja, a partir de V10, temos no Brasil, em altas populações, um problema com fumagina. Então, hoje, em Brasil, também reduzindo a produtividade de maíz em função da fumagina. Então, em todas as fases da cultura ou do cultivo, é necessário esse manejo. Mas, os momentos mais importantes é até V5, V6. É onde devemos fazer a melhor estratégia de manejo para a titiarita. Neste manejo, ou neste momento, é o momento que sim, podemos fazer ou perder toda a produtividade de cultivo. Sim? Diante a isto, qual é a melhor tomada de decisão? Né? Então, aqui temos alguns ambientes, alguns cenários que encontramos muito comum em Brasil. Né? Então, onde encontramos enfermidade causada pela enfesamentos, pálido ou enfesamento roxo. Então, onde podemos perder praticamente 100% da produtividade da cultura de milho, de maíz. E aqui, alguns cenários onde encontramos alta população de titiarita e é possível encontrar fumagina. E essa fumagina encontra no terço médio das plantas, onde concentra o maior teor de açúcar dessa planta, onde que, de fato, seria açúcar que iria encher todas as espigas e aumentar as produtividades. Então, por mais que não é o principal sintoma da cultura de maíz, mas a alta pressão de titiarita por fumagina é possível sim reduzir produtividade. Então, é uma manutenção que devemos fazer durante o dia a dia. Então, como rijo pelo Camila, a associação de ferramentas é extremamente necessária. Então, associar os químicos, associar híbridos que são resistentes ou tolerantes a titiaritas, monitoreio é essencial, manejo cultural, ou seja, então, intercalar plantios em momentos diferentes é excelente para multiplicação de titiarita, porque teremos sempre cultivos de maíz para ela se multiplicar e migrar. Então, sempre fazer em única janela o plantio de maíz é o mais necessário. Fertilidade é um cenário que tem sim influenciado em manejo de titiarita, porque quando a titiarita ela ataca em altas populações, ataca o vaso condutor de seiva das plantas. Ou seja, quanto maior nutrida, quanto mais nutricional, menos impacto as plantas têm sofrido. E o manejo biológico. Só que temos uma fatia muito importante, que é o entendimento, o conhecimento de cada ferramenta. Então, nenhuma dessas ferramentas é a solução para a titiarita. Pelo contrário, devemos fazer associação em momentos de intercalação das ferramentas para que possamos fazer aí um melhor manejo ou melhor eficácia aí para o controle da titiarita. E vindo de manejo biológico, hoje em Brasil, a Coopert ela trabalha com um produto que tem sido um grande produto para manejo de titiarita. Né? Então, diante das pesquisas realizadas em Brasil,
Hoje, este produto está entre os 5 produtos mais comercializados ou mais utilizados, isso comparado inclusive com os produtos químicos, que é um produto chamado Isaria fumosa rosa. E qual é o benefício deste produto ou dos biológicos para o manejo de chicharrita? Tá? Hoje, quando trazemos ou hacemos aplicação de biológico, trabalhamos o manejo de resistência e hoje as chicharritas ela mostra nitidamente que a resistência por inseticidas químicos é um cenário muito importante. E hacemos em Brasil um problema muito sério. Em função das aplicações de químicos, começamos a ter outros problemas como pulgones, ácaros, trips na cultura de maíz, que eram pragas secundárias em maíz. Hoje, em função de altas aplicações, pensando em chicharrita, acabou surgindo outras pragas de alto nível de importância. Sim? Então, os biológicos contribuem bastante para o manejo de resistência. Outro ponto é, o biológico é uma ferramenta que consegue associar o controle de ninfas e também adultos. Consegue ter uma ação prolongada ou residual no nosso sistema, porque os químicos não possuem residual em cima da chicharrita, porque os químicos eles têm uma translocação via floema, enquanto o chicharrita alimenta via xilema. Isso influencia no residual do químico ser mais baixo. Sim? E o biológico se torna uma ferramenta que ela pode ser uma aliada para a associação com outras tecnologias e aí onde que pode ter um alto nível aí de controle. Bom, as ferramentas que iria trazer para vocês é o Musani, que era uma tecnologia que é muito utilizada em Brasil. Tá? Possui uma espécie Isaria fumosa rosa, que era um fungo, que é um fungo entomopatogênico. Entomo vem de insetos, patogênico vem de doenças. Ou seja... Mulsan, eficiencia y precisión en el manejo de la chicharrita. Perdão. Foi sem querer. Então, é um fungo que automaticamente provoca doenças em insetos. Eu vou passar um vídeo e esse vídeo fala um pouco mais sobre a tecnologia. Mulsan, eficiencia y precisión en el manejo de la chicharrita del maíz. Cada año, los retrasos en el crecimiento del maíz desafían a los productores debido al gran nivel de daño. La chicharrita del maíz es el vector responsable de la transmisión de bacterias y virus que causan estas enfermedades. Debido a su rápida proliferación y dispersión, es fundamental vigilar y controlar esta plaga de insectos. El bioinsecticida Mulsan es una herramienta eficiente en el manejo de la chicharrita del maíz. Después de la aplicación, el producto actúa por contacto directo en el objetivo y se adhiere a la plaga, provocando la muerte tanto de ninfas como de adultos. Debido a su excelente acción prolongada y residual, Mulsan tiene mayores posibilidades de llegar a los insectos plagas sin aumentar su resistencia, proporcionando así excelentes resultados en el campo. Ideal para el manejo integrado de plagas. Indicado para el manejo de resistencia de insectos plaga e insecticidas químicos. Preserva a los enemigos naturales de las plagas. Bom, o Mulsan é uma tecnologia que possui uma formulação que contribui para a parte operacional, onde facilita não ter um entupimento das pontas, sim? Então, a formulação também proporciona uma distribuição uniforme do fungo em todo o inseto. Então, todos esses pontos são esporos ou estruturas do fungo que está distribuído em todo o inseto. Com isso, esse fungo germina sobre o inseto, causando todo o processo de infecção. Então, a partir desse momento, temos uma formulação que consegue causar uma lesão em insecto, provocando que esse fungo possa penetrar durante ou para o interior do inseto com mais facilidade. Então, é uma tecnologia que o Mulsan possui para acelerar ou melhorar a eficácia em cima de chicharrita. Perfeito? A partir disto, quando o fungo penetra por dentro do inseto, acontece o processo que falamos em Brasil, que é a colonização interna, que é onde o fungo começa a tomar todas, utilizar o próprio inseto como uma fonte de alimentação. A partir desse processo de alimentação, temos o que chamamos de extrusão, ou seja, o fungo ele transporta para fora do inseto, podendo infectar outros insetos que possam estar sadios no ambiente. Então,
é possível causar uma pandemia no sistema de produção entre as chicharitas. Sim? Bom, como disse, o fungo ou o biológico é possível controlar diversas fases do inseto, seja adultos, seja ninfas, coisas que hoje o químico não é possível. Então, o biológico é uma grande ferramenta, é uma excelente ferramenta para que vocês possam utilizar para reduzir a pressão de chicharita e quebrar o ciclo de chicharita. Isso faz com que prolongue o efeito de residual também. Algumas condições necessárias para o desenvolvimento de fungo, e aí um ponto importante, é para o desenvolvimento do fungo, não para o momento da aplicação. O momento da aplicação é um ponto importante para gota, ou seja, para a cauda chegar ao inseto. O desenvolvimento de fungo é necessário ter essas condições durante o seu ciclo de desenvolvimento. E aí, esse é um ponto importante. Entendendo que a Argentina também temos climas semelhantes ao Brasil. Temos climas muito secos, temos também climas muito úmidos, temos climas muito quente ou frio. Então, no Brasil é semelhante. Então, hoje, o que permite o fungo ter um bom desenvolvimento é que a condição onde vai ser feita a aplicação é uma ótima condição para também o fungo desenvolver, que é exatamente dentro do cartucho ou dentro da planta onde está presente os insectos. Perfeito? Bom, como podemos perceber que o inseto está contaminado por Mussani? É possível perceber que, por um inseto com alta capacidade de migração, é impossível você manipular o inseto dessa forma. Ou seja, então, se temos um inseto somente caminhando pela planta, é possível que esteja contaminado pelo fungo. Sim? E aí, diante a esse cenário, teremos algumas fases importantes, que ele vai ter menor mobilidade, ele vai reduzir a alimentação da planta, automaticamente reduz também a infecção da planta e, consequentemente, ele pode persistir no sistema ou no ambiente através da colonização desses insectos. Tá? E aqui é um cenário que podemos entender como que vai comportar a nível de campo. E tendendo a ter outros insetos infectados por insetos já infectados. Então, utilizamos da própria natureza ou da própria plaga para poder fazer essa infecção e aumentar o nosso período de residual ou persistência de controle. Compreende? Algum ponto importante, é possível também encontrar inseto com esse hábito. Tá? Chicharita é muito esperta. Então, chicharita percebe que está infectada por um fungo, automaticamente sobe para o ápice da planta, abre suas asas para absorver a radiação solar ou absorver calor, para entender que esse calor vai livrar a chicharita do controle de fungo. Então, com esse motivo, é muito comum encontrar chicharita com esse sintoma, sem nenhuma esporulação, mas com asas abertas. Isso quer dizer que está infectada por fungo também. Bom, aqui alguns exemplos interessantes, trazendo o benefício também do controle biológico, que o biológico ele pode trazer um equilíbrio onde ele pode também inviabilizar ou controlar outros insetos que também causam dano econômico na cultura. Tá? E aqui temos um cenário que é Spodoptera frugiperda, diabrótica, e também aqui é um exemplo que temos em Brasil, onde hacemos a aplicação de Mussani, e aonde temos essa aplicação, não temos a presença de ácaros. Onde há somente as aplicações de los químicos, temos uma aplicação ou uma presença muito alta de ácaros, causando aí um prejuízo muito grande dos produtores. E aqui são alguns dados em Brasil, e somente dois exemplos que eu gostaria de explorar. Plantas comprometidas e plantas saudáveis. Podemos dizer que a média de chicharita, onde associado biológico, é menor do que somente quando utilizado os químicos. Mas olha que ponto importante. Quando associamos os biológicos, eu tenho mais plantas sadias do que somente os químicos. Compreende? E quando eu olho plantas comprometidas, onde associo somente o químico, eu tenho mais plantas comprometidas por chicharita. E aqui diria pelas enfermidades, pelas infecções. Compreende? E aqui eu tenho uma planta menos infectada. Então, são benefícios que o biológico pode trazer para os teres. E aqui alguns cenários de importância onde devemos e devemos atentar
o nosso nível de controle. Então, hoje, esta fase é a fase mais importante para o controle de chicharita. Vocês devem utilizar as melhores estratégias para controle, seja os químicos, seja os biológicos, para este momento. Porque é neste momento que acontecem as infecções por enfesamentos. A partir desse momento de V8, as infecções por enfesamento elas não acontecem. Porém, os sintomas acontecem a partir deste momento. Só que neste momento, se temos alta pressão de chicharita, é muito comum aparecer fumagina. E aí onde aqui em Brasil, hoje, estamos perdendo produtividade também por fumagina. Então, é possível associar biológico neste momento para reduzir a pressão de enfesamento e neste momento para reduzir as pressões de fumagina e também migração para outras áreas. Bom, graças pelo momento. Ficamos à disposição em caso tenha dúvidas para poder esclarecer para vocês.